terminei o que provavelmente é a minha leitura favorita de 2024. O ano ainda não acabou, mas nossa, difícil superar essa. Estou falando do livro Kill for Me, Kill for You, de Steve Kavanagh. Nesse livro, nós vamos conhecer duas protagonistas, a Amanda e a Ruth, duas mulheres que estão nos melhores momentos de suas vidas, mas que acabam sendo acometidas então por uma tragédia e que destrói a vida das duas. Além disso, infelizmente, nenhuma delas consegue a justiça que mereciam e que tanto almejavam. Sendo assim, ambas buscam por vingança. Particularmente, eu adorei essa história. Eu não conhecia a escrita de Steve Kavanagh, não conhecia nada do autor, e foi uma grata surpresa esse livro, tá? O que me chamou atenção, obviamente, foi o título, né? E foi a ideia de vingança que está contida logo na sinopse. Eu gosto muito da forma que o livro ele foi elaborado, porque conhecemos os protagonistas num seu momento de felicidade, aquele momento assim que elas estão, nossa, na euforia, e juntamente com elas passamos então por toda a tragédia e por todas as sequelas que elas deixaram. Tanto Ruth como Amanda têm seus próprios capítulos, a história das duas é narrada de forma simultânea, então um capítulo Ruth, um capítulo Amanda, às vezes ou uma outra pessoa acaba narrando também, que tem relevância, mas no geral a história ela é dividida entre essas duas narradoras. Uma coisa que é bem difícil de fazer quando é mais de uma pessoa narrando é fazer os capítulos, todos eles interessantes, e o Steve ele conseguiu fazer. Tanto a Ruth como a Amanda, elas têm histórias interessantes e os momentos que elas estão passando são relevantes. Então, tipo, tu não tem vontade de pular nenhum capítulo, porque você fica curioso com a história das duas, você quer saber pra onde vai ser levado. E a partir daqui um pouquinho de spoiler. As histórias, elas andam em paralelo, mas o autor, ele conseguiu, não sei como, fazer como que elas andassem de uma forma muito parecida, no sentido de que quando a tragédia comete a Ruth, comete a Amanda também. Quando elas partem em busca de vingança, elas partem ao mesmo tempo. E isso pra mim é muito difícil de ser feito. Eu gostei da forma que o autor escreve. O autor ele conseguiu também colocar uma coisa difícil, que é plot twist bem feito, plot twist que faz sentido. Para além disso, o autor conseguiu colocar mais de um plot twist. A partir daqui, spoiler, né? Quem imaginaria que Ruth e Amanda não estão na mesma linha temporal? Quem imaginaria, gente, que elas não estão no mesmo tempo e espaço, que a história da Ruth aconteceu antes da história da Amanda, que de alguma forma elas estão ligadas? Gente, eu não imaginava que tudo que aconteceu com a Ruth aconteceu antes de acontecer a história da Amanda. E eu não imaginava que a Ruth era Cindy. Quando isso foi revelado na história, eu fiquei de boca aberta, eu fiquei assim, não é possível. Até porque a própria Ruth / Cindy é um narrador não confiável, porque ela foi traumatizada. E a gente passar com ela por toda aquela experiência do trauma, gente, ela não conseguia mais, sabe? Ela foi fragmentada. Eu acho que Ruth acabou falecendo naquele dia do ataque. Todas as expectativas que ela tinha pro relacionamento dela com o Scott, todos os sonhos, acho que aquilo tudo foi demais pra ela, sabe? Então a mente dela fragmentou e ela não era mais sã. Tanto que os alvos dela pararam de fazer sentido, né? Não que todos fizessem, mas assim, ela normalmente atacava umas pessoas meio louca. E depois, quando ela vai atrás daquela família com as crianças, eu fiquei, meu Deus, ela despirocou geral, assim. E ela tava num surto psicótico. E aquela revelação do final da história dela, juro, eu não vi aquilo vindo. Steve, parabéns. Outra coisa que faz muito sentido é a própria Amanda querer esse senso de vingança, né? E querer fazer tudo com as próprias mãos e dar tudo muito errado. Porque a Amanda, gente, ela trabalhava numa instituição para idosos, se eu não me engano, né? Então, tipo, como que ela vai fazer essas coisas, sabe? Ela não tem expertise pra eliminar uma pessoa assim. Ai, não é assim que você vai eliminar. Tem um mental, ter toda a construção e chega na hora a Amanda, ela trava, ela não consegue e aí é uma luta pela própria vida. Então todas as cagadas, tudo que ela faz tudo muito sentido, porque de novo, não são mercenários, sabe? Não são tipo assassinos formados, etc. São pessoas que estão sofrendo e que querem dar um jeito naquilo. E, cara, eu achei esse livro muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Leiam. E eu recomendo muito.